E se eu te dissesse que algumas das teorias da conspiração mais loucas da história eram verdade? Não todas, mas algumas delas, que foram ridicularizadas por anos, que fizeram as pessoas perderem empregos, amigos e a credibilidade, eram reais. E isso levanta uma pergunta incômoda. Se essas eram verdade, quantas outras ainda estão escondidas? Hoje a gente vai falar sobre 10 teorias da conspiração que quase ninguém levou a sério, mas que o tempo provou que tinham muito mais fundamento do que pareciam. Algumas foram confirmadas por governos, outras vieram à tona por acidente, e umas poucas ainda estão em zona cinzenta. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas as evidências são pesadas demais para ignorar. Fica até o fim porque o número 1 vai te deixar com a sensação de que você não sabe metade do que pensa que sabe. Número 10. O governo americano realmente envenenou bebidas alcoólicas. Vamos começar com uma que parece absurda, mas é completamente documentada. Durante a Lei Seca nos Estados Unidos, nos anos 1920, o governo queria impedir as pessoas de beber álcool ilegal. A estratégia deles? Envenenar o álcool industrial, aquele usado em produtos de limpeza e fábricas, com metanol e outras substâncias tóxicas, sabendo que muita gente ia roubar esse álcool para beber. A lógica era simples e assustadora. Se as pessoas soubessem que podiam morrer, iam parar de beber. O resultado foi que pelo menos 10 mil americanos morreram envenenados. Não por acidente, por política pública deliberada. Por décadas, quem falava sobre isso era tratado como louco. O governo nunca faria isso com seus próprios cidadãos. Até que os registros foram abertos, os documentos confirmados, e hoje isso é ensinado em aulas de história no ZUI. A pergunta que fica não é se isso aconteceu, é por que a maioria das pessoas ainda não sabe disso. Número 9. A CIA realmente testou drogas em pessoas sem consentimento. Projeto MKUltra. Se você nunca ouviu esse nome, prepare-se. Durante a Guerra Fria, a CIA ficou obcecada com a ideia de que a União Soviética estava desenvolvendo técnicas de controle mental. A resposta americana foi o MKUltra, um programa secreto que rodou dos anos 1950 até os anos 1970, onde a agência testou LSD, hipnose, privação de sono e outras formas de manipulação psicológica em pessoas que, na maioria dos casos, não sabiam que estavam sendo testadas. Isso incluía soldados, presos, pacientes psiquiátricos e cidadãos comuns. Alguns foram internados em clínicas financiadas secretamente pela CIA. Outros receberam doses de LSD em festas sem saber. Houve mortes. Houve casos de pessoas que desenvolveram distúrbios psicológicos permanentes. O programa foi exposto em 1977 durante uma audiência no Senado americano. O diretor da CIA da época admitiu a existência do programa. E mesmo assim, muitos dos documentos foram destruídos antes que pudessem ser analisados. Então a gente sabe que aconteceu, mas não sabe tudo o que aconteceu. Teoria da conspiração? Era o governo dos Estados Unidos fazendo experimentos em seus próprios cidadãos. Número 8. O escândalo de Watergate. Em 1972, a campanha de reeleição do presidente Richard Nixon contratou pessoas para invadir o escritório do Partido Democrata no complexo Watergate, em Washington. A ideia era instalar grampos e roubar documentos dos adversários políticos. Quando isso veio à tona, Nixon e sua equipe passaram meses negando qualquer envolvimento. O presidente foi à televisão e disse a frase que ficou famosa: "I'm not a crook." Eu não sou um criminoso. Qualquer um que sugerisse que o próprio presidente dos Estados Unidos estava envolvido em espionagem política era chamado de paranoico, de conspirador, de louco. 2 anos depois, com as gravações da Casa Branca confirmando que Nixon sabia de tudo desde o início, ele renunciou. Primeiro presidente americano a renunciar na história. O que era teoria da conspiração virou o maior escândalo político do século XX. Número 7. A vigilância em massa da NSA. Por anos,
Ativistas de privacidade digital disseram que o governo americano estava espionando suas próprias comunicações, que existia um sistema capaz de monitorar ligações, e-mails e mensagens de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Eles foram ridicularizados, chamados de paranoicos com chapéu de alumínio. Ninguém tem tempo para ler seus e-mails, diziam. Aí, em 2013, um analista de tecnologia chamado Edward Snowden vazou documentos classificados provando que a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos EUA, tinha programas inteiros dedicados a coletar dados de usuários em massa, incluindo dados de empresas como Google, Facebook e Apple. Não de suspeitos específicos, de todo mundo. O programa se chamava PRISM e existia há anos antes de alguém saber. Snowden foi parar na Rússia com status de refugiado. O debate sobre se ele é herói ou traidor continua até hoje. Mas o fato de que a vigilância em massa existia, isso não tem mais como negar. Número 6. Tabagismo e câncer. A indústria do tabaco sabia. Isso é um dos maiores crimes corporativos do século XX e por muito tempo foi tratado como teoria da conspiração. Desde os anos 1950, pesquisas internas das grandes empresas de cigarro já mostravam uma ligação clara entre fumar e câncer de pulmão. Elas sabiam, e não só esconderam essa informação, elas financiaram pesquisas falsas para criar dúvida científica, contrataram médicos para aparecer em comerciais dizendo que cigarro era saudável e gastaram fortunas em lobby para bloquear regulações. Por décadas, quem dizia que as empresas de cigarro sabiam do risco e estavam escondendo foi tratado como alarmista exagerado. Em 1994, executivos das 7 maiores empresas de tabaco foram convocados ao Congresso americano e juraram, sob juramento, que acreditavam que nicotina não era viciante. Mentira documentada. Em 1998, documentos internos vieram à tona confirmando o que os conspiradores diziam há 40 anos. Hoje isso não é teoria. É fato histórico e custou a vida de milhões de pessoas. Número 5. O golpe no Irã patrocinado pelos EUA. Em 1953, o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadegh, foi deposto num golpe de Estado. A história oficial por décadas foi que foi um movimento popular iraniano, espontâneo, sem interferência estrangeira. Qualquer um que sugerisse que os Estados Unidos e o Reino Unido tinham orquestrado o golpe para proteger os interesses petrolíferos era chamado de anti-americano, de comunista, de paranoico. Em 2013, 60 anos depois, a CIA desclassificou documentos internos confirmando que a agência planejou e executou o golpe. Ele tinha até um nome em código: Operação Ajax. O motivo? Mossadegh queria nacionalizar o petróleo iraniano. A Anglo-Iranian Oil Company, hoje conhecida como BP, não queria perder esse contrato. E os americanos estavam preocupados que o Irã ficasse muito próximo da União Soviética. O resultado desse golpe moldou o Oriente Médio por décadas. Levou à Revolução Iraniana de 1979 e criou tensões que existem até hoje. Tudo isso a partir de um plano que nunca existiu por 60 anos. Número 4. O escândalo de Tuskegee. Entre 1932 e 1972, o governo americano conduziu um estudo médico sobre sífilis em homens negros no estado do Alabama, sem que eles soubessem da natureza real do experimento. Os participantes, 399 homens com sífilis e 201 sem, foram recrutados com a promessa de tratamento gratuito. Eles não sabiam que eram cobaias. Não sabiam que, mesmo depois da penicilina se tornar o tratamento padrão para sífilis nos anos 1940, o tratamento seria deliberadamente negado a eles para que os pesquisadores pudessem estudar como a doença progredia sem tratamento. Por 40 anos, esse programa rodou em segredo. Quando foi exposto em 1972 por um jornalista chamado Jean Heller, a reação pública foi de choque total.
O presidente Gerald Ford pediu desculpas formalmente em 1974. O governo americano pagou indenizações às famílias, mas o dano já estava feito. Muitos dos participantes tinham morrido de complicações da doença que poderia ter sido tratada. O estudo de Tuskegee é hoje ensinado como um dos maiores escândalos éticos da história da medicina. E por décadas foi segredo de Estado. Número 3. COINTELPRO, o FBI espionando ativistas. Nos anos 1950, 1960 e 1970, o FBI conduziu um programa chamado COINTELPRO, Counterintelligence Program, cujo objetivo era infiltrar, desestabilizar e destruir organizações consideradas subversivas nos Estados Unidos. O que isso significava na prática? Espionagem de líderes dos direitos civis, incluindo Martin Luther King Jr., o FBI chegou a enviar uma carta anônima para King sugerindo que ele se suicidasse antes que suas supostas indiscrições viessem a público. Agentes infiltrados em grupos políticos provocavam brigas internas, espalhavam boatos falsos e, às vezes, instigavam conflitos com outras organizações. O programa também tinha como alvo grupos como os Panteras Negras, o Partido Comunista Americano e movimentos contra a Guerra do Vietnã. Quando ativistas diziam que estavam sendo vigiados e sabotados pelo governo, eram tratados como paranoicos. Em 1971, documentos do COINTELPRO foram roubados de um escritório do FBI por um grupo chamado Citizens Commission to Investigate the FBI e vazados para a imprensa. O escândalo foi enorme. O programa foi formalmente encerrado em 1971. Mas quantos outros como ele existiram depois? Isso ninguém sabe ao certo. Número 2. A Operação Gladio. Essa é menos conhecida, mas talvez seja a mais perturbadora de todas. Durante a Guerra Fria, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, manteve uma rede secreta de operações paramilitares em países da Europa Ocidental. O objetivo era criar uma resistência armada caso a União Soviética invadisse. O problema é que essa rede, chamada Operação Gladio, não ficou só nos planos defensivos. Em países como a Itália, há fortes evidências de que a rede foi usada para cometer ataques terroristas e culpar grupos de esquerda, numa estratégia chamada de tensão, para criar medo na população e justificar medidas de segurança autoritárias. O atentado na estação de Bolonha, em 1980, que matou 85 pessoas, é frequentemente citado nesse contexto. Em 1990, o primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti confirmou a existência da Gladio em depoimento ao parlamento. O escândalo foi gigantesco na Europa, mas praticamente ignorado na imprensa americana. Redes secretas, ataques atribuídos a grupos que talvez não fossem os responsáveis, manipulação política por trás de tragédias. Teoria da conspiração? O governo italiano confirmou que era real. Número 1. A Operação Northwoods. Fica aqui, porque esse número 1 vai te fazer rever tudo o que você pensa sobre como governos funcionam. Em 1962, o Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos apresentou ao secretário de Defesa, Robert McNamara, um documento chamado Operação Northwoods. A proposta era a seguinte: os militares americanos queriam invadir Cuba e derrubar Fidel Castro, mas precisavam de justificativa pública para isso. Então o plano era criar eventos falsos, false flags, que fizessem parecer que Cuba tinha atacado os Estados Unidos. O que estava escrito nesse documento? Explodir um navio americano e culpar Cuba. Criar um avião fantasma que fosse abatido pelos cubanos. Matar cidadãos americanos em ataques falsos e colocar a culpa nos cubanos. Até simular ataques terroristas em Miami e Washington. Tudo isso documentado, com assinaturas, aprovado pelos chefes militares mais altos do país. O presidente Kennedy rejeitou o plano. O documento ficou classificado por décadas. Em 1997, foi desclassificado e liberado ao público. E aí a gente para pensar, se esse plano existiu,
foi documentado, foi apresentado ao governo e só não foi executado porque Kennedy disse não. O que isso diz sobre o que pode ter sido aprovado quando outro presidente disse sim? Operação Northwoods não é teoria, é documento histórico. E é talvez o exemplo mais chocante de que às vezes os loucos que acham que o governo planejaria matar seus próprios cidadãos não eram tão loucos assim. A história está cheia de coisas que todo mundo achava impossível até virarem manchete. Isso não significa que toda teoria maluca é verdade, mas significa que a pergunta certa não é: você acredita em conspirações? É: você sabe distinguir evidência de fantasia? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal.